Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Amados irmãos e irmãs, a última vez que preguei aqui, faz um mês, foi sobre a palavra de Jesus que nós encontramos em Mateus 7, versículo 1 até 5, onde ele disse: não julgais para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida que medis sereis medidos. E dizendo isso, Jesus fez uma conexão entre o julgamento humano e o julgamento de Deus. Não julgais para não serdes julgados, quer dizer, a saber, por Deus. Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, a saber, de novo, por Deus. E com a medida com que medes, sereis medidos por Deus. Eu expliquei essas palavras usando a parábola de Mateus 18 sobre o rei que perdoou um súbdito que lhe devia muito. O súbdito devia ser grato e perdoar seu irmão, mas ele não fez isso. E observando a parábola de Mateus 18 em combinação com Mateus 7, nós entendemos melhor o que Jesus quis dizer. Quem somos nós para julgarmos ou condenarmos o nosso irmão? A parábola dos dois empregados nos mostra o caminho certo. Deus é misericordioso e bondoso para conosco. Ele nos perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todo o nosso débito que nós não podemos quitar. Para nós, esse débito é enorme, impagável, mas Deus perdoou o nosso débito. Ele quer que sejamos realmente e profundamente gratos. E realmente, irmãos, quem conhece o seu pecado, quem conhece a sua fraqueza, quem sabe que não tem condições para pagar os seus débitos, ele ficará grato e humilde. E esta gratidão deve se manifestar em nossa vida com Deus e também em nossa vida com o nosso próximo, no convívio com os nossos irmãos. Hoje, vamos meditar um pouco mais sobre essas palavras de Jesus, porém, num outro contexto. Vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 até 4. Paulo toca o mesmo teclado e diz o seguinte: Romanos 2, 1 até 4. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Certo? Ele diz o seguinte: portanto, tu és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas,
Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Até aqui. Quem quer entender bem o que Paulo está dizendo aqui, deve observar as palavras dele no contexto da carta. Quer dizer, ele fala sobre certas coisas e diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas. Tais coisas. Então, Paulo fala sobre algumas coisas que são conhecidas. Ele já falou sobre isso antes. Então, para saber sobre o que Paulo está falando aqui, nós devemos observar a parte anterior. Romanos 1, 18 até o nosso texto. Vamos ler também esta parte. Romanos 1, versículo 18 até 2, 4. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outra, contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eu acho que ficou claro que Paulo, no trecho anterior, fala sobre a idolatria e a depravação dos homens. Ele descreve a perversidade dos homens e das mulheres que se afastaram de Deus e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Por uma parte, eu não preciso, eu acho que, elaborar isso, explicar isso muito mais, porque nessa sociedade brasileira, que está cheia das manifestações da LGBTQIA+, essas coisas não são novidade, não é uma coisa nova hoje em dia. Antigamente, essas coisas também existiam, especialmente na cidade de Roma. Então, Paulo toca nessas coisas e diz, claro, tu julgas todas essas coisas, mas lembra-te, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E dessa maneira, Paulo aponta a opinião negativa, a reprovação que muitas pessoas, inclusive em Roma, tinham e têm sobre a depravação sexual, a injustiça social, a corrupção de governadores e outros crimes que foram descritos em versículo 24. Porém, como ele pode dizer que as pessoas que condenam essas coisas, tais coisas, praticam as mesmas coisas? Por uma parte, podemos entender as palavras de Paulo, porque muitas pessoas cometem certas coisas, certos erros, enquanto eles condenam os pecados dos outros que elas mesmas não cometeram. Está seguindo? Quem é sem pecado, joga a primeira pedra, Jesus diz para os fariseus, que condenaram a mulher adúltera. Então, provavelmente eles não fizeram isso, mas quem está sem pecado, joga a primeira pedra. E todo mundo saiu. Ou como alguém disse para o presbítero que estava visitando, fazendo visita doméstica, que estava acusando o irmão de certos pecados, apontando o dedo para ele, e o irmão reagiu e disse, espera aí, você está apontando um dedo para mim, mas 3 para si mesmo. Quem és tu, homem, que condenas a prática dos outros, enquanto tu mesmo praticas as mesmas coisas? É isso que Paulo está dizendo. Pode ser que Paulo quer dizer que todos nós somos pecadores. Mas para dizer que nós estamos fazendo as mesmas coisas, é bem forte. Então,
Para entender bem o que Paulo quer dizer, devemos nos lembrar que as perversidades das pessoas na área social e sexual são a punição de Deus por causa do verdadeiro pecado deles. E o verdadeiro mal deles existe na negação de Deus. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Como ele disse em 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. É um ato ativo que detém a verdade pela injustiça. Falta fé, falta respeito, falta o conhecimento de Deus, que Deus é o Criador, que deve ser adorado e bendito eternamente. Em vez de se humilhar e adorar a Deus no dia do Senhor, uma multidão de pessoas enche as ruas para manifestar a sua impiedade e perversão. Agora, cuidado. Nós podemos condenar isso. Mas como está com a nossa vida? O homem que condena essas coisas, ele não faz as mesmas coisas? Como está conosco aqui? Estamos aqui na igreja para adorar a Deus, para bendizer o nome dele, mas como estamos aqui? Estamos aqui com orgulho ou com humildade? Estamos aqui como o fariseu em Lucas 18? Ou como o publicano que se bateu no peito? Nós podemos orar como um fariseu e dizer: Deus, graça te dou porque não sou como as lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e demais homens. Ou devemos orar como o publicano? Devemos, em primeiro lugar, a nossa própria vida e dizer: Deus, ser misericordioso, ser propício a mim, pecador. Jesus disse: quem desceu justificado para a sua casa foi o publicano, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Então, todos nós, aqui, nós estamos embaixo da ira de Deus. Eu não sou melhor do que aquele irmão que pecou várias vezes. E vocês não são maiores do que aquele irmão ou irmã que pecou várias vezes. Quem não concorda, quem acha que é melhor, então deve pensar em primeiro lugar, deve pensar na sua vida imperfeita perante Deus. Em segundo lugar, deve avaliar se os seus pequenos erros são bastante para se justificar diante de Deus. Quem acha que a sua vida é boa e seus méritos são suficientes para se justificar perante Deus, eu acho que os fariseus pensaram: em Jesus você está errado. Então quem pensa assim se engana. Não importa se eu tenho um débito de R$1 ou um débito de 10 mil reais. Em ambas as coisas, caso eu tenha débito, e se eu não posso pagar, eu
permite. Ninguém aqui participa da Santa Ceia porque é perfeito. Somos todos pecadores e precisamos do corpo e do sangue do nosso Jesus Cristo. Somos todos dependentes da graça de Deus. Preste atenção às primeiras palavras de Paulo em versículo 1, 2, versículo 1. Ele diz, portanto, és indesculpável, homem, qualquer que seja quando julgas. Essas palavras é uma lembrança do que ele tinha dito em 1:20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É um jeito de Paulo, de raciocínio. Paulo está raciocinando do maior para o menor. Um estilo retórico. Em capítulo 2, ele chega bem perto de nós. E pode ser que, se você ler esse capítulo na primeira vez, você não logo entende tudo o que ele quer dizer. As perguntas são meio vagas e provocadoras, e provavelmente de propósito, para provocar uma reação. Como que é? Como é? Eu faço as mesmas coisas. Quem sentiu isso? Sim. Ele deve continuar a leitura desse segundo capítulo. Eu vou fazer isso agora. Me acompanhe. Vamos ler versículos 5 até 24 e você vai chegar à conclusão. Onde Paulo quer chegar? Onde ele quer chegar? Vamos. Versículo 5. Ele diz, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulais contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve a eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ainda. Mas se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos?
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E a conclusão é, versículo 9 e 10 do próximo capítulo, que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. E Paulo volta a falar sobre esse assunto, no final da sua carta, capítulo 14, que é o capítulo da tolerância de Deus para com os fracos na fé. Ele diz em Romanos 14, não, por que julgas teu irmão? E tu? É outra. Por que o desprezas? Julgar, desprezar. Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Com efeito, está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua dará glória a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. A direção de Paulo é consistente. Quando ele começa, ele também termina. Ele também diz que não podemos nem devemos julgar o irmão. A mesma mensagem de Jesus. Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Quem nos julga e condena é Deus mesmo, que conhece o nosso coração. É Deus mesmo. Um dia vamos comparecer ao tribunal de Deus. Seremos julgados de acordo com o julgamento que nós vivemos aqui na terra, conforme o julgamento duro que tivemos e conforme o julgamento misericordioso. É para se examinar como é o seu julgamento. Naquele momento, eu acho que todos nós queremos ver a riqueza da bondade, a tolerância e a longanimidade de Deus, como diz Paulo. E não somente naquele momento. Paulo diz que nós devemos já reconhecer esses atributos de Deus agora. Agora já devemos reconhecer a bondade, a tolerância e a longanimidade de Deus, para que sejamos gratos. A bondade de Deus deve nos conduzir ao arrependimento. A bondade de Deus deve nos conduzir ao arrependimento. E não somente a nós, mas a todos que vivem em pecado. Vamos perguntar, quem tem maior pecado? Aquele que cometeu um pecado social ou sexual? Ou aqueles que condenaram o nosso Senhor e Salvador Jesus à morte? Todos aqueles que gritaram naquela época, crucificam-no! Pedro acusou no dia de Pentecostes esses homens e disse: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. E ele diz, versículo 37, ouvindo eles essas coisas, fugiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A resposta de Pedro disse que eles deviam se arrepender e se converter e ser batizados como sinal da remissão dos pecados. Deus é misericordioso para conosco.
nós também fomos salvos do vício do pecado. Mas somos realmente gratos por causa disso. Somos santificados e purificados pelo Espírito de Cristo. Somos limpos. Isso nos deixa orgulhoso no meio dos outros que ainda não foram salvos, ou isso nos deixa com simpatia. Quer dizer, nós sofremos com aqueles que ainda não foram salvos. Vou tentar um pouco mais claro. Um ex-viciado de drogas que venceu o seu vício, ele condena os outros que ainda sofrem com aquele vício? Ou ele deve estar disposto a ajudá-los para se livrar das drogas? Ele não vai se alegrar com aqueles que ainda estão sofrendo. Ele sabe o que isso é. Então ele deve estar disposto para ajudar, para tirar-os do vício. Não é assim? Assim a nossa atitude deve ser também. Preste mais uma vez atenção a Mateus 18. O escravo que recebeu o perdão do seu débito enorme, como deveria ser a sua atitude? O que o rei disse para ele? Ele disse o seguinte: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ou desprezas a riqueza da minha bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Está vendo como a parábola de Mateus 18 está bem ligado com esse assunto? Agora, certo, alguém vai dizer: pastor, entendo. Então nós não podemos condenar, mas a igreja pode disciplinar. Disciplinar não é uma forma de julgar, uma forma de condenar. Posso imaginar que alguém pensa assim. Deixe-me fazer as mesmas perguntas, mas com outras palavras. Nós não podemos condenar, mas podemos confrontar. A igreja pode disciplinar, sim, mas eu prefiro dizer discipular. É outra coisa. É a mesma coisa com outra palavra. Discipular. Ensinar alguém a deixar o vício, se converter e seguir Jesus Cristo. Não é? Eu vou lhes dar um exemplo. Veja 1 Coríntios 6, 8 até 11. Paulo escreveu a sua carta à igreja de Coríntios e Paulo está admoestando os irmãos que julgam. E ele diz: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, ele disse, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo fala na lata, ele deixa as coisas bem claras aqui.
ele oferece uma lista de viciados que não entrarão no reino de Deus. Ele está julgando? Não. Ele está divulgando. Quem condena, eu já disse, é Deus. Quem decide sobre a entrada no reino de Deus é o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7 é o Cristo Jesus. E ele deu as suas ordens aos discípulos e aos apóstolos, e de acordo com essas ordens, Paulo falou e disse: irmãos, não vos enganeis, tais e tais pessoas não entrarão no reino de Deus. Ele divulga, ele confronta, ele ensina, ele está discipulando. Os pais em casa não fazem a mesma coisa? Eles colocam limites para salvar a vida das crianças. Assim funciona. E a igreja faz isso também. Se alguém comete um pecado contra ti, você vai visitá-lo para purificar o que aconteceu. Não é assim? Você terá uma conversa entre ti e ele ou ela só. Você não vai divulgar isso na praça. Assim não. Você quer saber os motivos. Você quer ganhar seu irmão. Se ele não concordar, porque acha que ele não fez nada errado, você pode propor para falar com um profissional ou com um oficial da igreja, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Tudo serve para convencer, para ensinar, para salvar o irmão. Porém, se ele quer outro caminho, que não é o caminho de Cristo, se ele quer seguir o caminho do mundo, a igreja deve saber onde está o limite. O pecador deve saber onde está o limite. Paulo revela os limites. Nem maldizentes, nem roubadores, etc., herdarão o reino de Deus. E o conselho da igreja é age de acordo com essas regras. Porque quem quer viver de acordo com o estilo do mundo, quem quer viver assim, não pode participar da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia se reúne as pessoas que herdarão o reino de Deus. Se você persistir no seu caminho errado, você não entrará no reino de Deus. Então, é essa mensagem que a igreja, naquele momento, está divulgando, ainda ensinando, chamando. Venha, se arrependa, converta-se, volta para a comunhão da igreja. Nós não estamos condenando, nós tememos a condenação. Nós sabemos, todos nós comparecemos ao tribunal de Deus. Nós queremos salvar vidas da condenação. Chamá-los ao arrependimento, convencê-los, ganhá-los. Por causa disso, todo caminho de disciplinar e discipular sempre está sendo acompanhado com orações. Cada passo de disciplina serve para exortar a congregação para orar em favor do irmão ou da irmã que está sendo viciada em certo pecado. A igreja nunca deve julgar com cabeça quente ou coração frio, mas deve orar. Não julgar, mas orar. Sabe o que é orar? O que isso é? É se humilhar. É se humilhar perante Deus. Se um membro do corpo sofre, o corpo inteiro sofre.
infelizmente, ainda tem muitas orações arrogantes. Como o fariseu. Graças a Deus, eu não sou assim. Mas deve doer no coração. Nós vamos nos humilhar se um irmão, por exemplo, se está desviando. A Bíblia nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Mateus 6,12, ele nos ensina a quinta interpretação. Perdoe-nos, eu, ela, ele. Perdoe-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E ele conclui em versículo 14, porque se vocês perdoaram as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoaram essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Não julgais, para não seres julgados. Mas com julgamento, com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medes, sereis medidos. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.